Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. No dia 29 de agosto de 1831, em um local ermo no estado do Ceará, local chamado Riacho do Sangue, ali chegou mais um desses espíritos luminares que Jesus envia para servir de instrutor para nós. Veio então ali Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Veio para nos instruir através da ação, da atividade, do dia a dia. Alguns vêm para nos instruir através da psicografia, da psicofonia, outros através de várias maneiras das criaturas virem nos ajudar. E esse veio para nos ajudar mostrando o que se deve ser feito. Foi uma criança que aprendia com muita facilidade. Aos 11 anos de idade, o seu professor chamou seu pai e disse que não tinha mais o que ensinar àquela criança. Ele já sabia, com 11 anos, mais do que o próprio professor sabia. Teve uma vida bastante difícil. Quando mais tarde foi para o Rio de Janeiro, jovem ainda, para estudar medicina, formou-se em medicina. Foi um desses médicos que enobreceu a medicina. Foi político. Também enobreceu a atividade política. Pena que pelo menos a metade de todos os políticos daquela época até hoje não tivesse seguido os exemplos que ele deu na atividade política. O nosso mundo, o nosso país, o mundo, se todos o seguissem, mas o nosso país seria muito melhor com certeza. Era chamado de um médico dos pobres. A sua clientela era de pessoas que normalmente não tinham como pagar a consulta. Tinha alguns também que pagavam, porque ele precisava sobreviver, ele tinha família. Era comum as pessoas consultarem com ele dar a receita, e como não tinham dinheiro para comprar, ele dá o dinheiro para comprar a medicação. Além de não cobrar consulta, ainda dava dinheiro para comprar a medicação. E como ele quase nunca tinha dinheiro, porque ele atendia mais quem não pagava do que quem pagava, então no mesmo prédio, na mesma casa onde ele atendia, ao lado assim, tinha uma farmácia, e ele então encaminhava as pessoas ali com um papelzinho para que o farmacêutico cedesse a medicação que depois ele pagava. Era o tempo que se chamava de pendura. Hoje a gente fala de crediário, se faz um crediário, se consegue. Aquele tempo era o pendura. E às vezes o pendura estava tão pendurado que o farmacêutico começava a reclamar. E ele se virava, dava um jeito de pagar, e assim ele foi levando a vida. Um dia apresenta-se uma senhora no estado extremo de pobreza, com uma criança já quase desencarnando, estado terminal praticamente. Ele atende aquela criança e receita para ela uma medicação e recomenda que ela vá urgente dar medicação àquela criança para ver se dava tempo ainda. E ela diz: mas doutor Bezerra, não tem dinheiro para comprar nem comida para mim e para o meu filho há dias. Como é que eu vou comprar medicação? Ele, em um gesto automático, procura nos bolsos. Automático, sabia que não tinha nada nos bolsos. Não tinha nada. Olha para sua mão e vê o anel de doutor dele. Tirou o anel, deu a ela e recomendou que fosse urgente trocar aquele anel pela medicação. Porque não dava mais para mandar para o pendura estava muito comprido. Esse foi Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, mais conhecido por nós por Bezerra de Menezes, um benfeitor da humanidade. Desencarnou em 11 de abril de 1900. Ele foi espírita, não pelo fato de ser espírita, porque se não fosse espírita também teria a mesma atitude aqui na Terra. Aliás, ele foi espírita de uma maneira muito curiosa. Ele ouvia falar de vez em quando do espiritismo, mas ouvia falar de uma maneira tal que aquilo era uma coisa demoníaca. E um dia um amigo dele deu um livro dos espíritos para ele. Ele estava indo para casa, era 1 hora mais ou menos de bonde, morava no Arrabalde, no Rio de Janeiro,
e ele tinha o hábito de estar sempre lendo, e ele pegou aquele livro meio constrangido, como é que ia dizer que não? E como ele não tinha nada para ler no bonde, ele pensou assim: não hei de ir para o inferno por ler essa obra. E começou a ler o Livro dos Espíritos. E começou a se fascinar, no bom sentido, pelo Livro dos Espíritos. Porque tudo que ali estava ele sabia. Ele não estava lembrando. A ponto dele dizer para si mesmo: mas eu sou espírita e não sabia. Tornou-se espírita, foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, em 1900, em abril, quando ele desencarna, é despertado na dimensão espiritual por uma das mensageiras de Maria de Nazaré, uma das mais próximas de Maria de Nazaré, Celina. Logo que ele desencarna, que o corpo dele morre, ele é desligado, ela já o chama: Bezerra, acorda, Bezerra. Ele abre os olhos azuis e depara-se com Celina, que era conhecida dele. E diz assim: Celina, tu aqui, Celina? Sim, Bezerra. Maria de Nazaré mandou-me para recepcionar-te no teu retorno ao lar, à morada verdadeira. E ficaram ali dialogando um pouco, e ele começa a ouvir um rumor de gente, de vozes, mas ele não conseguia entender o que era aquele rumor. E ele pergunta assim: Celina, que barulho é esse? Vem ver, Bezerra. Ela convida e leva ele a uma janela, estavam num primeiro andar, na dimensão espiritual, porque na dimensão espiritual também existem edificações, não paredes densas iguais a essa, mas existem. Há muitas moradas na casa de nosso Pai. Então ela convida ele a ir até ali na janela, e ele chega lá, tinha uma multidão, e quando ele se apresenta na janela, eles aplaudem com muita alegria. Ele pergunta: mas eles estão aplaudindo a quem? A ti, Bezerra. Mas por que a mim? Eu não sei quem são. Quem são essas pessoas, Celina? Diz ela: essas pessoas são alguns daqueles que tu auxiliou enquanto estavas lá na terra. Alguns deles tu os auxiliaste quando eles estavam ainda presos ao corpo físico, mas muitos desses tu auxiliaste no grupo mediúnico, dialogando, conversando, orientando as pessoas, amenizando as suas dores, seus sofrimentos. Eles estão felizes pelo teu retorno, Bezerra. E foi dito a ele, a Bezerra de Menezes, que por atuação que ele teve aqui, devido aos méritos das atitudes dele aqui, que ele estava sendo convidado para ser residente de um mundo melhor, de um mundo muito mais evoluído. Mas ele diz a Celina assim: Celina, mas eu queria tanto continuar ajudando o povo da Terra. Foi feita uma assembleia, uma reunião na dimensão espiritual com aqueles que nos dirigem, e foi permitido a Bezerra de Menezes que ficasse por 50 anos ajudando o povo da Terra, na dimensão espiritual, por 50 anos. 50 anos se passaram, em 1950, uma nova assembleia com espíritos evoluidíssimos, Maria de Nazaré presente. E nesses 50 anos que ele ficou ajudando o povo da Terra, ele conseguiu aumentar tanto mais os méritos dele, que foi dito a ele: Bezerra, há 50 anos tu fosses convidado a ir para um mundo melhor. Hoje não só tu és convidado, como tu tens o direito de escolher o mundo para onde ir. Aí diz ele assim: eu posso escolher para onde ir? Pode, Bezerra, os teus méritos são tantos que tu pode escolher para onde ir. Aí ele diz com muita alegria: então eu já fiz a minha escolha. Eu quero voltar para a Terra e auxiliar o povo da Terra, e lá trabalhar até o dia que nenhuma pessoa mais derrame uma lágrima por sofrimento. E Bezerra de Menezes, então, é esse espírito que está nas casas espíritas, dirigindo os grupos de trabalhadores, orientando-os, nos ajudando. Fato 1. Fato 2. Espírito André Luiz. Aquele mesmo que nos enviou muitas obras através de Francisco Cândido Xavier, 16 obras, e mais alguns
alguns escritos dele em outras obras, mas dele mesmo 16 obras. Dele exatamente não, os espíritos que o estavam instruindo, né? Mas na primeira obra, Nosso Lar, penso que todos nós, se já não lemos, olhamos o filme, Nosso Lar, onde André Luiz conta a sua vida, ele permaneceu por 8 anos na dimensão espiritual em sofrimentos bastante profundos. 8 anos. Foi um médico no Rio de Janeiro, um médico de certo renome, não era uma criatura ruim. Era uma criatura muito comum. Um médico que atendia as pessoas que pagavam. Eventualmente ele atendia alguém que não podia pagar, porque a secretária dele, que era uma criatura bondosa, no filme aparece isso. Ela dava insistidinha com ele no fim, doutor, tem mais esse aqui. Ele olhava assim com a cara assim de muito satisfeito, sabe? Na verdade, nada satisfeito, mas atendia. E no filme aparece uma pessoa só, mas ele fez, no livro fala que ele fez mais de um atendimento assim. E esses atendimentos que ele fez de má vontade, foi que ajudaram a ele a só ter 8 anos de sofrimento na dimensão espiritual. Porque ele partiu daqui como suicida, embora ele não tenha se suicidado. Mas ele era uma criatura muito desregrada. Bebia, fumava, tinha algumas noitadas. Era uma criatura que diríamos comum. Ele abreviou a estada dele aqui e chegou na dimensão espiritual como suicida. E ele era acusado por aqueles que queriam atormentá-lo, era acusado de suicida, e ele gritava desesperado, mas eu não me suicidei, insistindo, suicida. Durou 8 anos o sofrimento dele. Ele não suicidou-se diretamente, ele não tomou veneno, não deu um tiro, enfim, ele não se matou. E na verdade se matou lentamente. Porque quando nós abusamos da resistência do nosso corpo físico, nós estamos diminuindo o nosso tempo de permanência aqui, nesse mundo. Quando usamos de coisas que são perniciosas, eu não tenho nada contra quem fuma, contra quem bebe, contra quem usa drogas. A gente lamenta, mas não tem, a gente não... Aliás, e nós não devemos nem nos meter na vida das pessoas, a não ser que a pessoa venha buscar ajuda. Então não é aqui uma crítica, mas é uma coisa que nós sabemos. Quem de nós não sabe que o cigarro faz mal? A gente sabe. Mas quem quiser fumar tem o direito de fumar. Mas isso vai minando as nossas resistências. Quem de nós não tem seus vícios? Eu de vez em quando tenho meus problemas de consciência também, que o meu vício maior, meu problema não é álcool, não é fumo, não é nada disso. É um prato bem cheio. E o olho. Então não estou aqui pregando moral para ninguém, gente. Estou falando de dificuldades nossas. Quanto tempo será que eu vou diminuir da minha existência aqui por isso? Não sei. Tomara. A gente sempre transfere para ele, né? Te vira aí, meu pai, dá um jeito. Então, o nosso tema de hoje é diferentes estados das almas ou da alma na erraticidade, que está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, item 2. Capítulo 3 do Evangelho, as muitas moradas da casa de nosso Pai. E é uma reflexão para nós, porque nós precisamos disso, eu preciso disso também. Como estaremos nós quando retornarmos para a dimensão espiritual? Bezerra de Menezes despertou quase que na mesma hora da morte do seu corpo físico. Dizem que em torno de um dia, mais ou menos, ele já estava em grupos mediúnicos, dando orientação para as pessoas, já estava trabalhando. André Luiz, que foi uma criatura comum, não tão comum assim, porque foi um médico, alguém que era notado na sociedade, e chega naquela situação tão dolorida. E nós, como é que chegaremos? Como chegarei eu? Se nós tivéssemos agora um desencarne coletivo, desencarnássemos todos agora, é só um exercício de imaginação, tenham calma. Mas se desencarnássemos todos agora ao mesmo tempo, estaríamos todos no mesmo lugar? Eu já sei que vão dizer que não. Podia ser que sim. Podia ser que sim. Mas com o mesmo estado de alma? Porque não é o lugar exatamente, não é o lugar que vai fazer a gente estar assim ou assado.
Porque nesse momento, alguns de nós estamos tranquilos, estamos com a nossa consciência sem nos acusar de nada. Mas André Luiz também nos diz que quando a gente desencarna, a grande surpresa que a gente tem é que a gente se encontra face a face com a consciência da gente. De alguns de nós, ou talvez de nenhum de nós, a nossa consciência esteja nos acusando. E é bom, faz bem pra gente isso. Mas pode ser que depois de desencarne ela acuse. Por quê? Porque depois de desencarnado a gente dá conta dos compromissos que assumiu antes de reencarnar. Mas mesmo que estivéssemos todos no mesmo lugar, poderíamos então estarmos, alguns tranquilos, cumprir os seus objetivos aqui. Outros mais ou menos, porque a gente vai estar mais ou menos como está agora, há alguma variação, porque agora, por exemplo, nós podemos estar muito bem, acontecer alguma coisa, a gente entrar num desequilíbrio emocional, também pode acontecer isso. Mas o normal é que a gente esteja na dimensão espiritual como está aqui. E aqui como é que nós estamos? Nossa, tomara que você esteja muito bem, mas normalmente aqui a gente está com desequilíbrios emocionais. Porque o mundo oferece para nós, não é que o mundo ofereça, isso é uma força de expressão. Nós enxergamos o mundo através do quê? Da televisão, do jornal, do rádio. E o que esses meios de comunicação nos apresentam? Algumas poucas coisas boas. Muito poucas. E conforme o jornalzinho que a gente vai ler, tem que catar para achar alguma coisa boa, tem também. Mas a manchete, aliás, nos jornais a manchete sempre é a tragédia. E a gente vai tendo o nosso equilíbrio emocional minado com acontecimentos, e como nós ainda não despertamos para o contraponto disso, que é agirmos no bem, há uma grande necessidade para nós, criaturas, de agirmos no bem. Isso já é sabido no meio espírita para nós, todos nós sabemos disso. Mas alguns de nós às vezes acham que agir no bem é só ir em uma casa religiosa cumprir um compromisso com Deus. Eu, quando era católico, quando eu ia à missa, né? Aliás, depois que meu pai e minha mãe não obrigaram, mas aí eu não fui mais. Mas eu ia lá para cumprir um compromisso com Deus. E não ia na missa, tinha a missa das 7, eu ia na das 10, quer dizer, para dormir até mais tarde. A gente não quer fazer um esforço muito grande para cumprir um compromisso com Deus. Eu chegava lá às 10 horas da manhã, isso faz... bom, na minha vida tudo faz muito tempo, só olhar para minha cara, né? Como eu era criança, então imagina quanto tempo faz. Mas eu lembro muito bem que eu chegava lá, eu entrava na igreja, ela estava aberta, as coisas estavam tudo arrumadinhas, e normalmente tinha nos inícios dos bancos umas mensagenzinhas. Eu nunca me perguntei quem é que arrumava aquilo ali. Mas alguém estava me servindo. E a gente vai carregando, porque a gente vai criando costumes de acordo com as nossas práticas. E aquilo ali vai virando um costume para a gente. A doutrina espírita é diferente, porque a gente chega e já diz de cara assim: olha, meu filho, tu vai ter que botar a mão na massa aí também. Aqui não tem ninguém para rezar ou para dizer palestra para ti, daí tu vira as costas e vai embora. Tu vai ter que estudar. É por isso que ser espírita não é para quem quer, é para quem pode, ou melhor, para quem aguenta. Porque a gente se esforça para se melhorar e sempre aparece, alguns vêm de longe ainda para dizer para a gente coisa que a gente não gosta de ouvir. Que a gente quando morrer vai para o umbral. Não, isso eu não falei, nem vou falar. Quem é que disse que a gente tem que ir para o umbral? Tem alguns espíritos que têm pavor do tal do umbral. Não sei se eu já disse aqui alguma vez, mas se eu já disse eu vou repetir. Eu não vou para umbral nenhum. Não é por petulância, gente, calma. Vírgula, tem mais coisa, não é ponto final aí não. Para onde que nós vamos agora, depois que terminar as nossas atividades aqui? Nós vamos para a nossa casa, a maioria, pelo menos, alguns podem ir para outras coisas.
Mas a gente tem que levar o veículo que a gente está preso. Não interessa para onde a gente for, mesmo que vai ficar aqui, tem que permanecer com o corpo ali. Se nós estamos desencarnados, não. Não precisamos carregar esse veículo, já era, como diz a gurizada. E Sócrates já nos recomendava, 400 anos antes de Jesus, mais ou menos 400. Eu estarei onde meu pensamento está. Jesus disse a mesma coisa, onde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. Ou seja, onde o meu tesouro, onde estiver fixado em alguma coisa, ali eu vou estar. Então, se eu boto na cabeça que eu vou para o umbral quando eu desencarnar, para onde que eu vou? Não vou. Agora, se por acaso alguns de vocês me encontrarem por lá e disserem assim, o senhor disse que não vinha para o umbral, hein, seu Celso? A gente tem que ter resposta pronta para tudo, gente. Eu vou dizer assim, eu vim por um problema de consciência, não que eu quisesse. Eu não estou organizando a minha ida para o umbral, eu estou organizando a minha ida para um lugar melhor. Agora, se eu vou merecer, o tempo é que vai dizer. Então, nosso estado de alma na erraticidade vai depender das nossas atitudes aqui nesse mundo, de provas e de expiações. Viver aqui nesse mundo com dignidade não é tão fácil assim. Por isso que muitas pessoas, às vezes até gente querida nossa, estão aprontando coisas aí. Alguns espertos demais. Alguns têm que, qualquer negócio que vai fazer tem que estar logrando o outro, porque senão não fica satisfeito. E se descobrir que perdeu 10 centavos no negócio que fez, aí fica doente. É o egoísmo. O egoísmo exacerbado. O estado de alma dessa criatura aqui já é de perturbação. Quem é que consegue estar tranquilo, sereno com um pensamento desse jeito? Na dimensão espiritual ele vai estar numa zona de tormentos também. Então nosso esforço é para que nós comecemos, aqueles que ainda não estamos fazendo, comecemos práticas que venham nos dar um respaldo de consciência tranquila. Porque todos viemos com compromissos. Mas eu não sei qual é o compromisso que eu trouxe, ninguém nunca me disse. A gente não vem com um livrinho, com um manualzinho, dizendo, olha, seu Celso, esse é fulano, não sei quem, vocês vão lá para... tu vai lá para atender lá na Casa Espírita Irmandalva, tu vai para atender na Simão Pedro de Alvorada, tu vai para atender na outra, ou na igreja tal, ou numa ONG. Não está escrito isso. Mas todos nós viemos para agir no bem e todos nós somos encaminhados pela vida para o lugar onde devemos estar. Ninguém chega a lugar nenhum por acaso. Criaturas que chegam nas religiões tais, eles chegam lá porque os benfeitores espirituais o encaminham para lá, que ali há possibilidades da criatura se desenvolver, se instruir. A função das religiões, se todos estão fazendo isso eu não sei, mas função da religião não é criar rezadores. Isso aí o nosso pai e nossa mãe nos ensinam a rezar quando a gente é pequeno. Tomara que todos tenham ensinado, né? Mas então, a função de uma religião é de nos instruir. E através dessa instrução nós começarmos a mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, ir melhorando a nossa condição de alma nessa caminhada evolutiva. E sempre nos projetos reencarnatórios nossos, isso é incumbência para todos. Para todos, inclusive para esses que estão se apresentando como bandidos, porque eles não vieram para ser bandidos. Eles vieram para vencer essa tendência que tinham de ser isso. Não estão vencendo, mas eles todos viemos com a incumbência de agir no bem. Mas agir no bem não é só ser uma pessoa honesta. Tem que ser honesta, lógico. Às vezes, quando descobrem alguém honesto no mundo... Não sei, é um misto de alegria e tristeza quando se descobre. Há poucos dias eu ouvi uma história que dizem que saiu no jornal, eu não vi. Que uma moça aí, não sei se foi em Porto Alegre, não sei onde foi isso, ou se foi em outro estado, eu não vi, eu só ouvi a história de alguém. Que uma moça saiu com uma sacola, sei lá com o quê, cheia de contas para pagar, de títulos para pagar e o dinheiro ali junto já, em direção ao banco, e perdeu aquilo no caminho. E um rapaz achou aquilo e era o último dia para pagar, não sei se todos, mas pelo menos, certo é, porque as empresas normalmente pagam os títulos no último dia. E ele pegou aquilo ali, era o último dia, não sei que hora do dia.
Mas ele não, e também não sabia quem era, até tinha um meio ali que ele achava que ia conseguir descobrir quem era. O que ele fez? Ele foi na lotérica, pagou as contas, pagou os títulos, ficou com aqueles recibos, depois conseguiu um contato com a moça, essa que tinha perdido tudo. Aí já depois, já tinha vencido os títulos, mas ele pagou no dia, pagou a tempo. Isso virou, não sei que tamanho de manchete, e é como se fosse uma coisa do outro mundo. Realmente, ele não tinha obrigação de pagar os títulos. Aí foi um acréscimo de bondade, de honestidade dele. Ele podia simplesmente ter encaminhado aquilo já que ele queria devolver, não queria ficar para ele, mas ele ainda se deu o trabalho de ir lá pagar, porque ele ficou preocupado com o sofrimento daquela criatura. Imagina, a pessoa, não sei se é empregado, se é dono da coisa lá, mas de qualquer maneira. Pessoa que é correta, que quer pagar suas coisas em dia, além de perder o dinheiro, ainda vai atrasar as contas tudo. E se é muita coisa, nem sabe direito quais são todos os compromissos que tem ali. Então ele teve essa preocupação. Imagina a ação dessa criatura. Isso aí era para nós realmente admirarmos, mas não para ser uma coisa assim do outro mundo. Era para ser uma prática normal. Porque ser correto, ser honesto, era para ser obrigação de todos nós. E chegamos a ponto de, quando há alguma coisa assim, ser apresentado como alguém diferente. E o pior é que, em algum percentual muito grande, alguém muito diferente até. Porque como nós vemos o que a mídia nos traz e os escândalos estão aí para nos desequilibrar, então nós temos que viver nesse mundo de provas, que isso aí são provas para nós. Vai conseguir manter uma vida digna no meio de criaturas indignas? Isso é uma prova. Mas no nosso meio também tem muita gente digna, não são? É que os indignos, como são mais alardeados, às vezes parece que todo mundo é indigno, mas não. Vamos examinar as pessoas que a gente conhece. Quantos bandidos tem no meio das pessoas que a gente conhece? Provavelmente nenhum. E quantas pessoas nós conhecemos? Muitas. Então o mundo tem muitos exemplos bons para dar para nós também. Jesus manda criaturas, citei um há pouco, Bezerra de Menezes. Se tem um outro que veio com compromisso de agir melhor e não agiu, mas que agora, na dimensão espiritual, é um grande benfeitor da humanidade, que é o espírito André Luiz. Temos Chico Xavier, dedicou a vida para os outros. A vida, aquele literalmente. Madre Teresa, Irmã Dulce e outras criaturas. É óbvio que de nós não vai ser esperado uma atitude dessa envergadura, porque nós não temos condições de fazer isso ainda. Mas é esperado de nós uma atitude de fazer um pouco em favor do próximo. Por isso que ser espírita é para quem aguenta. Porque nós vamos saindo daquele nosso marasmo de ir numa casa religiosa só para rezar para Deus, ou quando a coisa aperta muito, quando a gente está muito desequilibrado emocionalmente, ou a situação financeira está virada numa coisa. Quantas vezes aparece numa casa espírita, no atendimento fraterno, pessoas que vêm porque a vida está virada numa coisa, não consegue pagar as contas, não consegue emprego, tudo virado para a materialidade. É lógico, ali a gente faz o que pode, a nossa parte, a espiritualidade vai ver quais são as necessidades reais dessa criatura, vai ajudar, vai ajudar. Mas se não fosse a dificuldade, não apareceria numa casa religiosa. E eu apareci numa casa religiosa por quê? Eu apareci lá na Simão Pedro de Alvorada por quê? Porque eu queria ajudar a humanidade? É lógico que não. Eu fui aparecer lá por causa de um processo obsessivo terrível. E depois que tive a situação amenizada, o que eu fiz? Passei a colaborar na casa. Não, eu caí fora. Estava resolvida a minha questão. Quer dizer, eu achava que estava resolvida. Era a divindade usando ferramentas necessárias para me encaminhar para compromissos que certamente eu tinha. Mas eu caí fora. Mas não levou muito tempo, eu apareci de novo. Mas ainda não fiquei. Para bichinhos duros como eu, para corações endurecidos como o meu e como de grande parte de nós, criaturas, não é qualquer dorzinha, qualquer coisa aí que vai fazer a gente mudar.
A coisa tem que ser muito doída. Não é qualquer dor, e também não pode ser, até pode em certos casos, mas normalmente não adianta ser dor física. Porque a dor física a gente dá um jeito. A gente toma uma medicação, alguma coisa aí, vai enrolando e vai levando. Tem que ser uma dor moral, porque tudo que não é físico é moral. Tem que ser uma dor moral para fazer a gente acordando e despertando. E felizes daqueles de nós que conseguimos ficar, a permanecer e começar a buscar a instrução, que é a recomendação de Jesus: conheceis a verdade vai te libertar. Então nós precisamos, nós que estamos dentro do movimento espírita, precisamos nos beneficiar da doutrina deles, dos espíritos, para nos instruir e depois de instruído fazer uso dessa instrução na prática do dia a dia. Que não é bem assim, a gente sabe. Tem um detalhe que eu não posso esquecer. Nós temos também compromisso com as coisas materiais. Nós precisamos cuidar das nossas coisas, nós precisamos ter o nosso emprego para pagar nossas contas, nós precisamos ajudar a fomentar o progresso das coisas materiais também. Allan Kardec pergunta para o Espírito Verdade, em uma das reuniões que tinha, porque uma vez por mês o Espírito Verdade se apresentava para Kardec por 15 minutos, para tirar dúvidas, e num desses encontros Kardec pergunta a ele: mas vocês se preocupam com as minhas coisas materiais, com os meus bens materiais, com as necessidades dele? E o Espírito Verdade responde que se não nos preocupássemos é porque não o amaríamos. Nós temos compromisso com as coisas materiais. Nós temos direito a ter conforto físico, mental muito mais, a gente tem direito, e temos obrigação mesmo de lutar para ter uma vida melhor. Mas lutar sem nunca prejudicar outrem, sem lograr ninguém, é óbvio. Porque daí nós vamos ajudando a criação, que é a proposta da questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta quais os objetivos da encarnação, o que a gente veio fazer aqui? A gente costuma dizer assim: a gente veio para aprender, mas isso é uma coisa tão... fica tão no ar, isso veio para aprender. E aprender a gente vai aprender. E vai aprender, se for preciso, na marra. O único determinismo das leis divinas é a lei de progresso, é a única que é determinante. Se a gente não resolver crescer, a lei de progresso vai nos pegar e vai nos levar, através da dor. Nós ainda... infelizmente, nós, humanidade, ainda precisamos ser tangidos pela dor. Poucos que vêm a esse mundo aqui pegam um rumo direitinho já sem que a dor se faça presente. E nós vamos... porque a gente já traz dor também, né? Causas anteriores das aflições, isso é no capítulo 5. Tem as causas atuais que muitos criam agora. Tem gente que não está satisfeita ainda com a montanha de coisas para resolver, que ainda cria mais quando chega aqui. São as causas atuais. Esses que estão apavorando aí. Esse mundo está num processo de transição, que a gente fala seguidamente. Mas essas criaturas que estão trazendo esses desequilíbrios tão grandes aqui para a humanidade, eles estão com o tempo... é o fim dos tempos para eles. É o fim dos tempos de um mundo de provas e expiações e um fim dos tempos de oportunidades de se refazerem para eles também. E nós precisamos aproveitar bem a nossa oportunidade reencarnatória, de nos instruir e começar a fazer o exercício na prática da caridade. E fazer caridade não é simplesmente, vez que outra, dar um pacote de alguma coisa para alguém. Que isso também é caridade. Mas a caridade é tão fácil de fazer, gente. A gente não precisa nem ter tanto dinheiro, compra um pacote, isso, daquilo. É uma caridade, a gente está dando aquilo para resolver o problema de alguém. Mas a caridade é uma coisa muito maior do que isso. A caridade maior que nós podemos fazer para o meio em que nós vivemos é o nosso tempo. É o nosso disponibilizar-se. São Vicente de Paulo, que é bastante citado no meio espírita, mas entendo eu que ainda é muito pouco citado, porque esse homem nos diz uma coisa ali,
na mensagem dele, que está no capítulo 13 do Evangelho, no item 12, são 6 parágrafos a mensagem dele, logo no início, no meio do primeiro parágrafo. Ele diz uma coisa que a gente tem que pensar mais nisso. Ele diz que não há como a criatura elevar-se nas altas dimensões espirituais se não for através do devotamento ao próximo. Ele não está dizendo que é uma das maneiras de nós crescermos como espírito. Ele está dizendo que não há maneira de nós nos elevarmos se não for através do devotamento ao próximo. Por isso que os espíritos vêm nos pregar tanto a caridade no sentido de conviver com as pessoas, de nos preocupar em aliviar dores dos outros, mesmo com dores. Mas Jesus fez a proposta: quem quiser seguir-me, que pegue a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus não é andar atrás dele, seguir é ir fazendo dentro da possibilidade de cada um de nós, fazendo aquilo que ele veio fazer, que é servir. Eu venho ao mundo para servir, eu não vim para ser servido, ele dizia. Mas nós, grande parte do mundo, ainda adora ser servido, e às vezes sem direito nenhum, e quer ser servido. Às vezes até dentro da família, ele fica reclamando que meus parentes não me dão isso, não me dão aquilo, tem uma vida melhor lá e não me ajudam, mas o parente fez esforço e a criatura não faz e quer ser servido. Nós não viemos para ser servido, nós viemos para servir. Então as casas religiosas, em especial a casa espírita, nos dá a oportunidade de nós agirmos na área do bem de várias maneiras. Em primeiro lugar, é lógico, buscando equilíbrio para nós, porque nós precisamos criar em nós uma condição para nos doarmos, porque ninguém consegue dar o que não tem. Então, no primeiro momento, nós fazemos parte de um grupo de estudo, e depois, conforme nós vamos mostrando o nosso interesse, a nossa persistência no estudo, a nossa assiduidade, pontualidade, a casa vai nos convidar para trabalhar. E quanto mais a gente trabalhar, que a gente acha que vai, se trabalhamos muito aqui, daí desencarnamos, aí a gente pensa assim, agora depois de tanto trabalho, agora eu vou para o céu lá, ficar sem fazer nada para toda a eternidade. Estamos muito enganados. Bezerra de Menezes, depois de 24 horas, não sei quantas horas depois do desencarne dele, já estava trabalhando. E o que ele fez foi muito mais que nós teremos condições de fazer por várias reencarnações. Então não nos iludamos. Mas enquanto nós estivermos servindo, nós estaremos felizes. Não por ter alguém que precisa ser servido, mas por nossa atitude. Quem de nós que já não serviu alguém e não teve a sensação boa? Quem não teve isso? Se a gente fizesse isso todos os dias, a gente vai criando o hábito de servir. Quando a gente desencarna, o que vai sobrar para nós? Servir. Porque na dimensão espiritual só tem 2 coisas para a gente fazer. Isso eu acho que eu disse na última vez que eu vim aqui ainda. Só 2 coisas tem para a gente fazer na dimensão espiritual. Uma é trabalhar e a outra é dar trabalho. E dar trabalho é dolorido. Aqui, dar trabalho é dolorido. Porque se a gente está dando trabalho para os outros, a gente pode até se achar muito satisfeito, porque está pintando e bordando, mas a criatura não está bem nada. Porque quem está bem não pensa em fazer um mal para ninguém. Uma criatura que conseguisse atingir um grau de felicidade, que ainda não é desse mundo, mas os espíritos dizem que a felicidade relativa a esse mundo aqui, a esse mundo, a gente consegue atingir. Então a criatura que estiver feliz, ela vai fazer um mal para o outro, porque se ela está feliz? Ninguém xinga ninguém se está feliz. Ninguém pensa mal de ninguém se está feliz. Ninguém faz nada para o outro que não gostaria que fosse feito para si, se a criatura estivesse feliz. Aí já dá para descobrir por que às vezes a gente tem uns pensamentos, porque a gente não está bem, a gente não está feliz. É o nosso estado de alma. Em alguns momentos até estamos muito bem, principalmente depois de uma atividade que a gente se sentiu útil para os outros, a gente sai se sentindo até mais leve. Até eu que tenho quase 90 quilos, sai assim, parece que só tem uns 80. Não baixou muito não, mas diminui a sensação, é a sensação de leveza, na verdade não é de leveza, é de um bem-estar. Isso é o bem-estar da alma, não é do corpo. O corpo com as dores, com as doenças, com as coisas que ele tinha, ele continua tendo.
mas somos nós, almas, em um estado diferente, uma vibração diferente. Estamos na sintonia dos espíritos que vibram em favor das criaturas humanas. Então, a proposta que a doutrina espírita nos traz, através do movimento espírita, é de que nós nos empenhemos, primeiro, em buscar o equilíbrio para nós, a compreensão, porque a gente tem que saber o que faz, e depois começarmos a agir, para ir criando um estado de alma melhor aqui nesse mundo. Para diminuirmos a nossa oscilação, que é normal, agora a gente está bem, está lá em cima, daí está mais ou menos aqui no meio, daqui a pouco já está com a raivinha de alguém, já está lá embaixo, daí dá uma melhorada, daí não sei o quê, para ir diminuindo, para uma linha horizontal, nós, criaturas comuns, não vamos atingir, mas vai diminuir esses picos, bem lá em cima ou bem lá embaixo. Porque o lá em cima é tão efêmero que às vezes eu acho que a gente quase nem vai, né? Na verdade fica do horizontal para baixo, acho que é o meu caso, do horizontal para baixo. Mas tem alguns que quando fazem uma coisa muito boa, e às vezes a gente faz. Aquele dia assim que a gente está muito bem, a gente está lá em cima, a gente está vinculado com espíritos da área do bem. E a única coisa que eles fazem é trabalhar. E como a gente trabalhou, como a gente foi útil para alguém, nós entramos na sintonia deles. Uma coisa que é importante a gente saber, eu vi um dito de Chico Xavier, que eu vou ver se eu consigo lembrar, mas pelo menos a ideia eu lembro, que diz mais ou menos assim: ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo. O que nós fizemos está feito. Não tem como a gente apagar. Mas todos nós podemos começar agora a construir um novo fim. Todos. Então, aqueles de nós que nos acharmos com muito pouco aproveitamento da reencarnação, não interessa tanto o que a gente fez para trás, Deus não olha para trás, Deus olha para frente. Qual é o nosso propósito a partir de agora? É isso que Ele vai olhar. E o nosso estado de alma vai modificar-se para melhor. E aí a gente desencarna e o nosso estado de alma na erraticidade vai ser muito diferente. Então nós podemos, de repente, desencarnarmos em um grupo grande e mesmo estando todos juntos, alguns de nós podermos ajudar aqueles que estão um pouco mais complicados. Não existem os infernos pregados pelas teologias, mas existe o inferno de consciência. Nós já sabemos disso. E Jesus, o divino amigo da humanidade, está sempre nos convidando a serenidade, a calma, a paciência. Nós precisamos desenvolver essas virtudes em nós. E a gente só consegue desenvolver isso trabalhando, não tem outro jeito. Ninguém atingirá o reino dos céus rezando. A oração ela é importante para a gente ter uma vinculação melhor, melhorar o padrão vibratório nosso e vincular com espíritos melhores. E através dessa vinculação, com essa melhora nossa, mais condições nós temos de agir no bem. E às vezes a gente não age, porque as propostas do mundo não são essas de agir em favor dos outros. E aqueles que ainda não trabalham nesses movimentos do bem, o dia que começar a trabalhar, provavelmente ainda escute de algum parente, às vezes até de uma pessoa muito querida, um questionamento assim: mas o que tu vai fazer lá trabalhar de graça para os outros? A perder teu tempo lá. Prepare-se para isso, porque os que já estão fazendo isso, se não, tomara que não tenham ouvido, mas é muito comum ouvir, porque nós ainda carregamos com nós a maior chaga da humanidade, questão 913 do Livro dos Espíritos. Qual a maior chaga da humanidade? O egoísmo. Se eu estou bem, os outros que se virem. Mas aquele que está se desprendendo do egoísmo, é um exercício árduo que nós precisamos fazer, eu principalmente. Quando a gente vai se desprendendo, que a gente vê alguém que está debilitado, a gente... Porque ter peninha até é bom, já tem um sentimento bom, mas a gente deve mesmo ir lá e dar uma mão, desde que a criatura queira, é lógico. Aliviar dores. A nossa proposta principal da reencarnação é aliviar dores dos outros, mesmo com muita dor. Carregar a sua cruz e seguir. Quer dizer, carregar as suas dores, suas dificuldades, mas ir aliviando dores dos outros. Porque as nossas dores começam a ser aliviadas no momento que a gente alivia a dor do outro. Enquanto nós não partir para isso, nós vamos carregar a nossa cruz cada vez mais pesada pelas reencarnações afora. Que o divino amigo da humanidade nos ilumine, nos envolva em energias boas, energias de coragem, porque precisa coragem para certas atitudes, para muitas.
E é preciso muito mais coragem para agir no bem do que para agir no mal. Porque agir no mal qualquer um age. Qualquer um age no mal. Para agir no bem não é assim, a gente tem que aguentar. Que tenhamos paz em nossos corações e que tenhamos uma tarde belíssima como está aí fora, mas também dentro do nosso coração. Muito obrigado pela atenção e até um outro dia. Muita paz.